Bora para mais uma videoaula, agora de derivada do produto, continuando nossas regras de derivação. Nosso segundo tipo de regra, a derivada do produto de funções. Similar ao que a gente fez na derivada da soma, considerando duas funções, f e g, tá? Eu quero trabalhar com o produto f vezes g. O produto de duas funções é o mesmo que efetuar o produto da expressão da primeira pela segunda, tal que o domínio desse produto será também a interseção entre os domínios individuais de cada função. Ou seja, para considerar valores que eu possa jogar na expressão produto, esses valores têm que estar ao mesmo tempo na função f e na função g, porque aqui é uma interseção. Se f e g são deriváveis, tá? Cada uma tem sua derivada separadamente, eu posso calcular, posso usar a definição de derivada para cada uma separadamente. Então, o produto também vai ser derivável. E qual será a expressão desse produto, da derivada do produto de duas funções? Qual será a derivada da f vezes g? Se liga que a gente vai ver agorinha. E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de derivada, especificamente função derivada, com nossas regras de derivação, agora apresentando para vocês a derivada do produto. Na aula passada, a gente viu que a derivada da soma de n funções, não só de duas, será exatamente o que? A derivada de cada parcela somada, tá? Ou subtraída. Beleza. E o produto, será que vai acontecer a mesma coisa? Bom, vou considerar inicialmente duas funções, uma f e uma g, que são deriváveis. Bom, se elas são deriváveis, o que acontece? Eu vou ter que a derivada da f será dada pela definição como limite, com ΔX tendendo a zero, da f de x mais ΔX, menos a f de x sobre ΔX, e a derivada da função g, em qualquer ponto, será o limite com ΔX tendendo a zero da g de x mais ΔX menos a g de x sobre ΔX. Beleza? Bom, se eu quero trabalhar com um produto de duas funções, isso é a mesma coisa que pegar a primeira e multiplicar pela segunda. Além disso, se f tem um domínio f de d de f e g tem um domínio d de g, o domínio do produto, meu povo, tem que ser algo que satisfaça as duas ao mesmo tempo. É que nem na soma. Ou seja, é o domínio da primeira interseção com o domínio da segunda. Interseção eu faço entre dois conjuntos, é o que tem em comum entre os dois conjuntos, ok? Por isso que eu considero interseção. Beleza. Agora eu quero trabalhar com a derivada. O que será a derivada do produto de duas funções? Será o produto das derivadas, que nem na soma? Similar? Bora ver. Isso será, pela definição, o limite com ΔX tendendo a zero dessa função bonitinha, f vezes g, no ponto x mais ΔX, menos f vezes g, num ponto x qualquer, sobre ΔX. Bom, melhorando, eu vou separar isso aí e vou fazer, separar que eu digo abrir o produto, tá? Abrindo aquele produto é a mesma coisa de ter f de x mais ΔX vezes a g de x mais ΔX menos f de x vezes a g de x. Beleza? Tudo isso sobre ΔX. Aqui, diferente da soma, que era só arrumar para aparecer esses resultados, não dá para fazer. Inclusive, não dá para colocar em evidência. Não tem fator comum nas parcelas. Aqui tem f de x mais delta, g de x mais ΔX. E aqui só tem f de x e g de x. Bom, eu tenho que fazer aparecer esse formato que eu sei as derivadas individualmente. Eu vou fazer uma magiquinha, não dizendo mágica, mas um artifício. Se eu escrever 2 mais 5 sobre 3, isso era a mesma coisa, é a mesma coisa de escrever 2 mais 4 menos 4 mais 5 sobre 3. Tá? Não é nenhuma mágica, eu não acrescentei nada.
Na verdade, eu acrescentei zero. Para quê? Para escrever esse resultado no numerador de maneira diferente. Aparecendo o número 4, por exemplo. Poderia ser qualquer valor. Ok? Por que eu quero fazer isso? Eu quero acrescentar algo e tirar algo aqui para que eu possa manipular e fazer aparecer as derivadas. Olha só, eu vou acrescentar propositalmente um produto f de x vezes g de x mais delta x. E vou tirar, tá, um produto f de x vezes g de x mais delta x. Beleza? Olha só. O que eu quero? Eu quero fazer aparecer essa subtração aqui e essa subtração aqui. Tá? Porque o denominador já é igual, já é o delta x, não muda. Então, vou pegar essas novas parcelas que eu coloquei aqui, é como se fosse 4 e menos 4, e vou arrumar de uma maneira que apareça primeiro essa subtração e outra maneira que apareça depois aquela subtração. Então, isso daqui será o limite, quando Δx tender a zero, vou pegar essa parcela com essa parcela. Então, eu vou escrever f de x mais Δx vezes a g de x mais Δx menos f de x vezes g de x mais Δx. E vou juntar essa parcela com essa parcela. Vai ficar mais f de x vezes a g de x mais Δx menos f de x vezes a g de x sobre Δx. Meu povo querido, o que a gente pode perceber aqui? Essa parcela e essa parcela tem o que em comum? O meu g de x. E essa com essa tem o que em comum? O meu f de x. Então eu vou pegar essas coisas em comum, vou colocá-las em evidência, separadamente. Então isso aqui será igual ao limite, com Δx tendendo a zero, de quem? G de x mais Δx em evidência, que é o que tem em comum. Ficará o quê? Sobrará f de x mais Δx menos f de x. Vou separar esse denominador, porque eu vou separar isso em duas frações. Vou colocar isso aqui sobre Δx, tá? Que é o mesmo que tá colocando esse também, que aqui é 1, beleza? Mas esse f eu coloco em evidência, sobra g de x mais Δx menos g de x sobre o delta, tá? Quando eu juntar, volta a ser isso. Aqui também é 1, só fiz botar mais separadinho. Beleza. Aí ao fazer Δx tender a zero, isso aqui é o formato de quem, meu povo? Da derivada, tá? Aqui é exatamente, ó, é o limite disso, é exatamente a derivada da f. E o limite disso é exatamente o quê? A derivada da g. Quando eu fizer Δx tender a zero, isso aqui vai tender ao quê? A g de x, tá? E isso aqui continua sendo f de x. Logo, o resultado desse limite será o quê? Vamos dar a ordem. Aqui é um produto, tá? Aqui é um vezes, então tanto faz colocar esse vezes esse ou esse vezes esse, é comutativo. Então, será f' vezes g mais a f vezes a g'. Resumindo, o que é que eu tenho aqui? Se eu tiver uma h de x, que é o produto entre uma função e outra, a derivada dessa h de x, que é a derivada desse produto, será calculado como a derivada da primeira função do produto vezes a derivada da segunda função, da segunda parcela do produto, a derivada da primeira função vezes a segunda função, sem derivar, mais a primeira função da primeira parcela,
vezes a derivada da segunda. Resumindo, a leitura mais fácil é o quê? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E a gente vai ver uns exemplos para ilustrar essa situação e expandir essa ideia daqui a pouquinho. E aí, continuando aqui, aproveitando que a gente acabou de ver o formato da derivada de duas funções, do produto de duas funções, vamos ilustrar isso com essa situação aqui, ó, considerando um h igual a um seno vezes um cosseno. É o produto de uma vezes outra. Qual é a regra da derivação? Vou fazer bem passo a passo. A derivada da função h, a h', vai ser o quê? A derivada da primeira função, eu vou armar, tá? Eu não vou resolver agora. A derivada da primeira vezes a segunda parcela do produto, mais a primeira parcela, que é o seno, vezes a derivada da segunda parcela, tá? O que é isso aqui? Qual é a derivada do seno? Cosseno vezes cosseno de x, mais seno de x vezes, qual é a derivada do cosseno menos seno de x? Melhorando isso daqui, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Seno vezes seno, menos seno ao quadrado. Quem lembra da trigonometria, sabe que isso aqui significa o quê? Cosseno de 2x. Tá? Teremos aulas de trigonometria para poder deduzir todas essas fórmulas de trigonometria para vocês ficarem bem ligados. Ok? Bom, e se eu tiver, colocar aqui como observação, ou melhor, observações, que eu vou trazer duas observações. A primeira é a seguinte: se a minha função h for uma função de um número a vezes uma outra função f, esse a é um número real, tá? Qual será a derivada de um número vezes uma função? Bom, um número vezes uma função é um produto. Eu sei calcular a derivada de uma função constante, porque o número funciona como uma função constante. Então, o que é a derivada do h? É a derivada desse produto. O que é a derivada desse produto? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, eu repito, vezes a derivada do segundo. Porém, o que é a derivada do primeiro da constante? É zero vezes a função mais a vezes a derivada da função. Não coloco porque eu não sei quem é. O que eu quero dizer? Isso aqui dá zero, tá? E vai ficar só a vezes a derivada da função. Então, se eu tiver uma função escrita como um número vezes outra função, e a derivada disso será manter o número e multiplicar pela derivada da função. Vou trazer aqui um exemplozinho disso. Se eu tiver uma função f igual a 3 vezes o seno de x, qual é a derivada disso aqui, meu povo? A derivada disso aqui será exatamente 3 vezes cosseno de x, que é a derivada do seno. É só manter o número. Por exemplo, se eu tivesse a derivada de 7 sobre x à sexta, tá? Isso aqui pode ser escrito como 7 vezes x elevado a menos 6. Aqui é uma função potência. O que é que vai acontecer? A derivada será 7 vezes o expoente que vai descer, isso aqui faz parte da derivada, vezes a base elevado ao expoente menos 1, ou seja, menos 7. 7 vezes menos 6 dá quanto, meu povo? Menos 42 sobre x elevado a 7. Desci o expoente, deixei ele positivo. Ok? Então, meu povo, prosseguindo para uma segunda observação. E se eu tivesse agora essa tal h de x escrita como um produto f vezes uma g vezes uma r, tá? Ou seja, um produto de 3 funções. O que seria a derivada desse produto de 3 funções? Bom,
A derivada da H é a derivada desse produto. Beleza. Ou seja, eu posso também, que nem na soma, enxergar isso aqui como uma parcela e aqui como outra. Se eu enxergo como duas parcelas, eu já sei derivar duas parcelas. Isso será a derivada da primeira parcela vezes a segunda, que é o R, mais a primeira parcela vezes a derivada da segunda parcela, que é o R'. Bom, aqui a primeira parcela, eu tenho de novo um produto onde o primeiro termo do produto é uma derivada de duas funções, que eu posso abrir como a derivada da f, que é a primeira, vezes a segunda, que é a g, mais a primeira, que é a f, vezes a derivada da g. Tudo isso vezes a r. Ok? Isso somado com o quê? Abrindo aqui esse produto é o mesmo que fazer f vezes g vezes a r'. Melhorando aquilo ali, ou seja, distribuindo esse r por essas duas parcelas, eu vou ter o seguinte: a derivada da primeira vezes a segunda vezes a r, que é a terceira, mais a primeira vezes a derivada da segunda vezes a terceira, mais a primeira vezes a segunda vezes a derivada da terceira. Resumindo, o que é que você vai fazer? Deriva a primeira, multiplica pelas outras. Deriva a segunda, multiplica pelas outras. Deriva a terceira, multiplica pelas outras. Tá? Por exemplo, se eu tiver uma f escrita como seno de x vezes 2 elevado a x vezes x ao quadrado, eu tenho aqui três funções. O que é que eu vou fazer? Qual será a derivada desse produto de três funções? É a derivada da primeira, ou seja, cosseno de x, vezes a segunda vezes a terceira, eu repito. Mas eu agora vou derivar a segunda. Eu vou repetir a primeira, derivar a segunda, qual é a derivada da função exponencial? É ela mesma, vezes o ln da base, e multiplico pela terceira. Agora eu derivo a terceira, mas repito a primeira, repito a segunda e derivo a terceira. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Pronto. Essa é a resposta. Só dar uma arrumadinha, botando, por exemplo, x em evidência, 2 elevado a x em evidência, e basta. Tá? Inclusive, eu posso generalizar a minha ideia de produto para o seguinte: se eu tiver um F1 vezes um F2 vezes um F3 vezes um Fn e quiser derivar isso aqui, basta fazer o que, pessoal? Derivar a primeira, multiplicar pela segunda, multiplicar pela terceira, multiplicar pela última. Mais repetir a primeira, derivar a segunda, multiplicar pela terceira, multiplicar pela última. Mas, até acontecer uma última, porque eu tenho n funções, então eu vou ter quantas parcelas aqui? N parcelas. Com 3 funções eu tenho 3 parcelas, tá? Vou repetir a primeira, repetir a segunda multiplicando, repetir a terceira, até chegar na última e ter que derivar. Então, se eu quero derivar n funções, basta derivar a primeira e multiplicar pelas outras. Derivar a segunda e multiplicar pelas outras. Derivar a última e multiplicar pelas outras. Ok? Beleza. A gente volta na próxima aula. Gostou? Curte, compartilha e se liga na matemática. Valeu!